Olá, queridos espectadores, tudo bem? Bem-vindos ao programa Nerd Renegado, um programa que vai falar sobre quadrinhos e cultura pop de uma forma geral. Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro e esses são os meus queridos colegas renegados. Eu sou o Regis. Eu sou o Strib. Eu sou o Rodrigo. Pois é, a temática hoje é demolidora, até o Strib tá caráter aí, óculos escuro. Eu queria vender máscara, mas o Abel não deixou. Não deixei. É mais. Justo. Pessoal, a gente vai dar Justo ele não deixar, né? Justo não deixar. É lógico. A gente vai dar um panorama geral, né, nos quadrinhos, nos filmes, um pouco da animação, falando do personagem de uma forma geral, né, que foi criado pelo Stan Lee, pelo Bill Everett. Então, tem notícia embasadinha. Tu falou que tinha notícia? Tem notícia. Tem até aquela notícia, vamos falar. Vamos falar da notícia. Gente, a notícia foram revelados os atores que vão fazer os vilões do filme The Batman com o Robert Pattinson, que o Rodrigo é muito fã, que ele estava nos confidenciando aqui. Ele que assistiu a franquia Assisti toda a franquia. Os vilões serão Charada e Mulher Gato, por enquanto. O cara que é fã, vai ter o Pinguim também, né? Mas até agora o cara que é fã, ele gosta desde o Harry Potter. É verdade. Cedrico, é verdade. Então foram confirmados os atores e a atriz, eu lembro que ela fez aquele X-Men Primeira Classe, ela foi a mutante, aquela que voa, e o ator que vai fazer o Charada também, ele participou daquele, pra mim, o papel que eu mais lembro dele é daquele filme Pequena Miss Sunshine, que ele faz o irmão, que queria ser piloto e tal, que é o Paul Duno. Ele faz ele também faz um papelzinho coadjuvante naquele filme Cowboys e Aliens, com o Daniel Craig também, que ele é o filho do Harrison Ford e tal. Ele fez vários papéis coadjuvantes. Ele vai ser o Charada, então a gente já tem confirmado o Batman, o Charada, aí o Comissário Gordon vai ser o ator que faz o Westworld, pra quem assiste, que faz um dos personagens principais lá, como é que é o nome? Eu não sei o nome. Não sei quem é, não o Pinguim não tinha sido confirmado. O Pinguim não foi confirmado ainda, mas há um rumor de que o Pinguim vai ser um dos vilões também, mas ele não foi confirmado vilão ainda. Por enquanto, confirmado é Charada e Mulher Gato. Tá, e além disso, a gente teve também a notícia boa hoje, pra quem gosta do universo DC, que ano que vem vai começar a gravação com quem? Com The Rock, Johnson, Dwayne. No filme do Adão Negro. Então, obviamente, a gente vai ter um filme da Rocha com Adão Negro. E depois a gente vai ter um Shazam contra Adão Negro, provavelmente, no ano que vem. Eles estão preparando esse esquema pra isso. Sucesso, né, cara? Porque eu não tô aqui pra contrariar o The Rock. Vai pra contrariar o The Rock. E é sucesso, cara. O melhor filme da DC de todos os tempos é esse. E pra quem curte o mundo das séries, Abel, a gente teve também a estreia do filme El Camino lá na Netflix, que continua a história do personagem Jesse lá do Breaking Bad. Pra quem assistiu Breaking Bad, uma das séries mais fantásticas. Assim, ó, é algo de bom que você vai fazer pra sua cultura pop assistir Breaking Bad. É uma aula de cinematografia, assim. Cada temporada, uma temporada melhor que a outra, pra mim é fantástico. São melhores. A série que termina muito bem, termina no auge, sem decair, na minha opinião. Tu já assistiu O Caminho? É o caminho, sim. Tá, e aí o que tu achou? E é bem interessante o filme. O filme, ele basicamente ele segue o caminho. Ele tem um momento antes da história do Breaking Bad. O Rodrigo te debochou. Tu falou, ele segue o caminho, o Rodrigo não conseguiu conter. É o caminho. Não, sim, ele segue o que aconteceu com o Jesse, mas claro que ele sempre Jesse é o Pinkman, é o mesmo? Jesse não é o mesmo, é o sobrenome. O sobrenome dele é ser Pinkman. E daí mostra o que aconteceu com o Jesse Pinkman antes da série Breaking Bad, às vezes tem algumas lembranças do que está acontecendo depois da série. Então vamos fazer um programa um dia desse de Breaking Bad. Vamos fazer um programa ótimo. Então tá. Sugestão aceita. Eu vou falar porque eu não gosto do final. Tá, beleza então. Tá bom. Tá, seguinte, mas... Tu gosta de Batman vs Superman, então... Puta merda, tava demorando. A gente vai ter que começar a entrar. Vai ter também a dia do filme do programa do Batman vs Superman. Tá, e nós vamos cortar, fazer só as edições da vez que ele falou de Batman vs Superman, vai dar mais de programa. Tá. Tem novidade lá? Que tem a novidade lá na Terra. Seguinte, gurizada, vou fazer meu momento merchandising. Chegou, olha só que massa. Esse álbum do comemorativo dos 80 anos do Batman chegou pra gente lá. Daqui uns dias vai chegar o Capa Dura também. Álbum de figurinha, por favor. Capa cartão, né? Verniz metalizado. Toda capa tem uma arte, toda folha tem uma arte de um artista, de um desenhista, né? Diferente, famoso. São figuras e cromos e tu pode montar uma caixinha pra botar os teus cromos. Mostra a caixinha aí. Que massa a caixinha. Pessoal. E é bem interessante que o álbum ele aborda desde a Era de Ouro até a era mais moderna dos quadrinhos, né? Os filmes, os jogos, animação, filme, a série de 66, tudo, cara, o álbum é muito bem completo. Interessante, gente. É bem legal. A gente tem os cromos também. Uma apanhada da história inteira do Batman, né? Sensacional, sensacional. Olha só que massa.
A gente recebeu em quadrinho também os defensores. Verniz localizado. Verniz localizado em todo ele. Né? Os defensores que É localizado, daí não é em todo. Só faltou. Senão seria verniz espalhado, seria o nome. Verniz localizado. Eu acho que tem que fazer um disclaimer pro pessoal. Esses defensores, gente, são os defensores clássicos dos quadrinhos da Marvel. Ou seja, não é aqueles da série da Netflix, viu? Nenhum daqueles lá nunca foi defensores. Eles são os Marvel Knight ou são outros personagens. As versões anteriores, os defensores originais são o Doutor Estranho, o Hulk, Surfista Prateado e o Namor. Exatamente. Seriam os personagens com poder. Sim, não falei primeiro que eu falei foi o Doutor Estranho. Não, só eu tava testando ver se estava ligado. Então, aí eles estão republicando e. Mas esse material novo? Agora já é o que está saindo atualmente nos Estados Unidos. Primeira vez que chega no Brasil esse. Da série Heavy Metal, volume 5, né? Pra quem curte coletânea de material alternativo que a Mitos está lançando, né? No selo Heavy Metal também, tem muito legal, tem muito material legal, tem Slane, tem muito material massa do Pat Mills também. Homem-Aranha Superior, né, cara? Que é bem massa, que é a fase nova, que o Octopus assumiu como Homem-Aranha de novo. Pra quem leu aquela fase do Dan Slott, bem famosa. Bem famosa, exatamente. Isso é dentro do Aranha Verso, né? Isso é um outro universo, universos lá que ele continua sendo Homem-Aranha, né? E do material Roots, né, um dos primeiros, o primeiro grande herói de 1936, o Fantasma, está sendo publicado pela Mitos, um material que é as Crônicas do Fantasma, que são os materiais da Era de Ouro. São os materiais inéditos, né, no Brasil. Tá Inéditos no Brasil. Então as tiragens são as tiras de jornal publicadas em preto e branco. Isso. E essa nova edição já tá, essa aqui está no volume 2, que é uma bem acessível preço aqui pro Fantasma, que não tinha um bom tempo no mercado, tá aí agora, Tá aí já de tá novo. no número 2, ele é um preço bem legal, só mostrar aqui, esse aqui é colorido, ó. Não, mas esse aqui são histórias novas, sério. Sim. histórias novas. Essa, não é, tem Não, um essa outro. daí não é Não, republicação. essa aqui é de 2015. Tá saindo um outro formatinho. Isso, um outro formatinho. Da Era de Preto e Ouro, né? branco, Crônicas. Tem a primeira edição do Isso, Crônicas lá na loja isso, ainda, né? exatamente. Isso que é história nova, pessoal, pra quem gosta. Uma mensal do Fantasma. Quanto tempo que não tem uma mensal Pois do é, Fantasma? isso aí. Fora do mercado, né? Os órfãos do Bidizen aí, ó. Bilizene. E Hellblazer, né? Estão republicando a fase do Keanu Reeves. do Brian Zarello. Que essa aí é o volume 4, né? Acho que se não me Diz que engano. tu gosta do filme do Constantino. Claro que ele Vamos foi ter um filme, vamos ter um cara, programa. pelo amor Vamos de ter um Deus. programa falando do filme Constantino. Melhor que o filme é só série. Meu Deus! Sério, A série. E pra encerrar, Jessica Jones, né? Material novo, não, a princípio não é do Bendis, tá? É Kelly Thompson, Matias de Luiz, Márcio Takara e Rachel Rosenberg. né? Eu, Material sinceramente, novo. li só a Ponto primeira cego. fase da Jessica Jones, até não li depois dessa Tu leu continuação. Elias? Elias. Que é a fase do Aquilo ali Brian Bendis. aquilo ali é sensacional. E eu li alguma coisa, assim, dessa nova fase, mas ainda no início, que foi com Bendis. Esse personagem aqui é da Nova Onda, cara. Nova Onda, aconselho todos a ler. Muito bom. Tu curtiu, né, Redor? Mano, show de bola, comédia, né, cara? É comédia, é comédia. Entrando no Demolidor agora, né? Esquecendo a parte merchan, Demolidor que foi criado pelo lendário mestre, o grande Stan Lee, em parceria com Bill Everett, e se não me engano em 1964, na edição Abril de de 64, chegava às bancas. Daredevil 1. Daredevil, Demolidor número 1. Por favor, Pra quem fala não- fala um pouco da Era de Ouro, desse personagem tão querido, amado e cego. Os personagens. Costuma-se dizer que o Demolidor, apesar de ele ter surgido na época da Era de Prata do universo Marvel, ele teve a sua Era de Ouro, que foi aquela fase mais clássica. O Demolidor, pra quem não sabe, é um personagem que chama Matt Murdock. Ele é um personagem que vive num bairro de Nova York chamado Cozinha do Inferno, ou Hell's Hell's Kitchen. Kitchen. Vizinho E- do Frank Miller. aonde o Frank Miller cresceu. E pra quem não sabe, Murdoch é um sobrenome irlandês muito famoso, tanto é que a família que era dona da Fox, família Murdoch, é uma família de irlandeses nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Ele era filho de um pugilista e sempre gostou de esportes, de atletismo. Ele era um rapaz extremamente atlético. Só que acontece que ele sofreu um acidente de carro, ele vê um senhor atravessando a rua e pula pra salvar esse senhor. O pugilista E- fracassado, né? Tem que falar, o pai Sim. dele fazia diversos serviços, trabalhava em estivador, em porto, para poder sustentar ele e não queria que o filho dele lutasse em hipótese alguma. antes disso, ele era um sujeito super atlético. Só que o que acontece? Quando ele. Vamos contar narrativamente. Aí ele vai e vai salvar um senhor na rua e o caminhão que ia atropelar esse senhor vinha trazendo um produto tóxico, um produto químico. Era o Uzi. Que esse produto químico, que por incrível que pareça, surgiu que é o Tartaruganilha. é o mesmo produto que cria as tartarugas Eles fazem a ligação. E o Mestre Splinter, né? e daí o que acontece? Essa substância ela atinge o olho do Matt e o Matt fica cego.
Só que em Só que troca não, da cegueira, isso é eles importante. têm os outros sentidos ficam super ampliados. Afinal, é totalmente científico, né? Olfato, cara, ele sofre verdade. um acidente. Isso é né? normal, isso é normal. E daí ele tem o olfato, audição, tato, paladar, até porque o paladar nunca usou esse sentido. Que é o Na verdade, paladar. ele tem Isso aí uma espécie de radar, né? Que é aí pelo som, então ele tem outros sentidos e esses sentidos auxiliam ele e consequentemente por ter o tato evoluído, a audição e o olfato, ele ganha Curiosidade. uma eu quero- elasticidade. Curiosidade. Por eu quero- favor, curiosidade. Eu vou te dar uma curiosidade. Quando ele foi criado, quando ele ia bater, olha como é tosqueira, né? Quando ele ia bater em alguma coisa, ele ouvia um clique e desviava. Clique e desviava. Era assim que era o superpoder dele. Pode continuar. E daí o que acontece? Como o Regis já nos antecipou aqui, o pai dele era um pugilista fracassado, que como muitos naquela época, para quem assistiu Rock, qual é o trabalho do pugilista fracassado? Trabalha pra máfia. Trabalha pra máfia, Cobrar dívidas pra máfia. Sou comprador da massa. Até que no filme que a gente teve em 2013, eles relacionam uma coisa com a outra, mas nos quadrinhos não tem muito a ver. O que acontece? O pai dele, depois que acontece o acidente com o filho, o pai dele ganha uma motivação para voltar a lutar, tenta reiniciar a carreira dele, e nesse momento, ele tentando reiniciar a carreira dele, ele acaba enfrentando um outro pugilista e um sujeito chamado Arranjador, porque a Marvel era muito criativa para chamar de nomes, porque arranja lutas é o Arranjador. O arranjador era o agente dele, né? Não, o Arranjador que arrumou a luta para ele, que era para ele perder a luta. Mas a Marvel sempre foi boa, não? Tipo o Dr. Octavius, ele vira um vilão Octopus. Ninguém nunca vai desconfiar quem é, cara. Ninguém nunca vai desconfiar. Sim, Stan Lee, né, cara? Stan Lee é o só cara. pode continuar. Aham. E daí acontece que nessa luta que ele está enfrentando esse outro adversário, o combinado era para ele perder para esse outro daí tinha uma adversário, aposta por aquelas grande pra ele. apostas e tal, pro pessoal conseguir ganhar. O arranjador fazia isso, ele arrumava lutas falsas e combinava de Resultados. o lutador perder para ganhar nas apostas. Mas aí nesse dia ele tinha levado o Matthew pra ouvir a luta dele, né? O Matt Porque já ver não sofrido- tinha como ele ver, já né? Ele tinha- foi já- só ouvir. Já tinha sofrido um acidente, quando ele tinha sofrido um acidente, ele precisava de algo para estimular ele levou o Matt lá. E quando ele estava naquele momento apanhando, que ele tinha que perder a luta, ele olha pro filho dele e quase como uma forma de mostrar pro filho dele que ele não era um derrotado, que ele era um vencedor, ganha a luta. E por ter ganho a luta, ele acaba sendo morto naquele mesmo dia. E daí não tem nada a ver com o Wilson Fisk, para quem assistiu os filmes e tal, quem relaciona. É uma morte normal, aconteceu igual os pais do Batman. Ele não cumpriu e a máfia foi lá e matou ele. E daí acontece que o Matt acaba indo para um orfanato, que depois se descobre quem era a mãe do Matt, que era uma enfermeira, uma freira e enfermeira também, que trabalhava nesse orfanato, que ajuda a criar ele. E quando ele é criança ainda, ele encontra um mestre chamado Stick. E esse... O Stick. Splinter. Você controla, né? E o Stick ele fazia parte de uma seita de lutadores muito antigos, e ele treina o Matt baseado nos instintos que ele teve ampliados com o acidente. Tá, não, mas isso aí tudo é mais pra frente, né? Na verdade, essa aí inserção vai do entrar Stick, na parte do Frank Miller. Quem insere o Stick. Isso aí, até aí, Considerando o que ele inseriu na mitologia, esse na origem dele, ele nem é ninja, ele é um boxeador, entendeu? Ele utiliza esses bastões e a briga dele é no soco. Tanto é que nos 6 primeiros episódios ele usa o calção e o roupão que o pai dele usava como lutador pra fazer o uniforme. O primeiro uniforme Amarelo, dele, né? Do Demolidor uniforme amarelo. Sim, era amarelo porque ele não sabia se camuflar, né? Ele não tinha como ver, ele usava roupa amarela mesmo. Achava que estava camuflado. Nessa série do Jeff Loeb mostra até ele bordando, usando o roupão do pai dele para fazer o uniforme. E esse uniforme amarelo durou apenas 6 edições. Na 7ª edição ele já assume o uniforme vermelho. Para quem não sabe, foi por sugestão de um ator, de um desenhista bem famoso chamado Hollywood. Para quem já leu o Canon, que saiu pelo Pop Nankin. E o Hollywood era um autor de quadrinhos de ação, de guerra, e ele que fez a sugestão do Matt usar um uniforme todo vermelho. E daí o nome dele vem... Faz mais sentido com o nome, né? Exatamente. Demônio... O desafiador do diabo. Desafiador do diabo. Atrevido. Audacioso. A gente vai chegar E nessa não, e a curiosidade. questão porque que na verdade o nome dele é Desafiador do Diabo, ele tem uma ligação muito forte, ele tem Ele é a católico. religião, isso, a religião ele foi dele. um orfanato católico. A religião dele é algo bem latente na história, em todas as histórias do Demolidor, ele tem a parte da religiosa dele, ele
você contesta se o que ele faz de encher a cara de vagabundo a soco tá certo pela parte da religião dele. Ele tem esse questionamento interessante. constante, né? Eu, pra mim, pessoalmente, por que eu gosto tanto do Demolidor? Não, as pessoas acham assim que é simplesmente por causa da minha profissão. Mas eu gosto do Demolidor porque ele tem dois valores por trás dele. O Strib, ele surra os caras da O Strib é boxeador, Não, é capaz. E ninja. Duas coisas que ele relaciona muito interessante, que é a noção que ele tem de justiça. Então, quer dizer, ele tem uma noção muito própria de justiça, que não é algo correto, que é tu perder no tribunal e tu espancar a pessoa à noite. É basicamente isso. E por outro lado, ele tem a questão católica, que ele sempre que ele chega nos extremos, ele vai se confessar, ele se arrepende do que ele faz, ele tá sempre ele não se tem questionando, ele né? não tem aquela amoralidade do Frank Castle, por exemplo. Ele não faz as coisas. Não, mas na verdade ele não mata, né? O Demolidor não mata. Cara, isso aí Na verdade, depende muito do autor. Mas nem o Batman também depende muito do autor. Quem mata não é o Demolidor, é o bastão dele. É o roteirista. É a queda, é a gravidade, entendeu? Uma coisa importante do Demolidor, a gente vai falar das principais histórias, né? O Demolidor foi criado em 64, né? Isso. Só que a gente só fala das histórias a partir dos anos 80, né? Ele ficou, acho que quase 15 anos com... Na verdade, o Demolidor é um personagem Y, não é nem C. Sim, até a chegada do mestre dos quadrinhos, Frank Miller, ele é um personagem porque W. todas as histórias que a gente vai falar é a partir dos anos 80. Muito bom. Não, mas ninguém nem sabia quem era o Demolidor. Ele virou um ator coadjuvante. Ele durou, na verdade, pela pesquisa que eu fiz, ele durou 45 edições americanas com uma relativa venda. Ele nunca foi uma explosão de vendas desde o início. Não. E ele acabou sendo um título cancelado. Ele ficou fazendo participações nos quadrinhos do Homem-Aranha, apareceu até no Quarteto Fantástico, nos quadrinhos do Hulk. Um personagem esquecível. Até que um jovem irlandês, também nascido na Cozinha do Inferno, acho que se identificou com o personagem. O Frank Miller nunca foi jovem. Já nasceu daquele jeito ali que ele é. Tá bom, Me acha uma foto do Frank Miller jovem. Já nasceu velho com câncer. Já nasceu velho. É que nem o Clint Stewart, cara. Já nasceu velho. Daí, em 81, ele assume o título do Demolidor e daí ele traz toda essa questão Fazendo roteiro só, né? Inicialmente. Não, primeiro no desenho. Vamos lá que agora chegou a minha vez, com licença. Não. É a minha parte no roteiro, eu vou falar. Vai o lá. seguinte, assim, Data palestra. o Frank Miller ele começou como desenhista das histórias do Homem-Aranha e ele pediu, o plano dele era ser roteirista, e ele tinha o título Demolidor que ia ser cancelado. Como todo mundo que faz sucesso, geralmente é assim, né? Daí deram uma certa liberdade para ele nesse momento. Quando deram essa liberdade para ele pegou o Demolidor e deu o up que o Demolidor tem até hoje. O Demolidor é o que é, tem série Netflix, tem filme, participa de tudo aí que tu pode imaginar, tem roupa e coisa, graças ao Frank Miller. O que aconteceu? O Frank Miller criou para ele toda uma mitologia a respeito de ninja, Clã da Mão. Clã da Mão são os rivais dele, que é... E tem o Clã do Pé, sabia da Tartaruga Ninja? Mas é tudo linkado, claro. Não, mas as Tartarugas Ninjas foram criadas em homenagem ao... Sim, não, eu sei. Ele criou o Stick, criou a Electra, O Stick foi quem treinou. O Stick é um cego que criou ele. A Electra é uma personagem que ficou tão importante que chegou a ter bom ou ruim. Ela foi só uma próprio. pergunta, o Frank Miller que trouxe o Rei do Crime para as histórias do Demolidor ou... Nessas histórias antigas, ele era o vilão do Homem-Aranha. Ele é originalmente o vilão do Homem-Aranha, mas é que essas histórias antigas... Foi o Frank Miller que alçou ele para essa questão dele. Sim. Até porque ele estava muito relacionado com a máfia e tal. Tanto é que no início das histórias... A Electra era uma assassina a serviço do Rei do Crime. O Rei do Crime ele contrata... Tanto é que nessas histórias do Bendis eles brincam com ele que ele é o único mafioso que fica contratando esses fantasiados, né? Ele contrata Electra, contrata o mercenário. Às vezes para enfrentar o Homem-Aranha ele contrata o Duende Macabro. Ele tem esse hábito de contratar os mascarados. Porque o Demolidor ele luta meio com uma máfia, né? Meio um Batman assim. Sim, não, mas o Demolidor até esse ponto, os únicos inimigos do Demolidor, claro, tem alguém mais conhecido, o mercenário, mas a luta básica dele é contra a máfia. Tá. Só que daí quando chega o Frank Miller, os primeiros vilões, só pra deixar bem claro, nas primeiras histórias foram o Mr. Hyde, só pra quem lê muito Marvel, sabe quem é, que é um personagem super forte, que vem a ser mais do que o monstro, sem ser o Hulk. Aquele Homem Púrpura, da Jessica Jones, que o Grave foi da terceira edição, e depois teve o do Gladiador.
Esses personagens mais assim. O gladiador é aquele que estica as ele pernas, não é? Não, o gladiador tem uma serra no O gladiador é o braço. das serras. Ah, É o que faz as armas, é o armeiro dos vigilantes. Dos vilões. Na verdade, os vilões, depois ele virou dos vigilantes. Voltando ao Frank Miller. O Frank Miller começou a trazer essas novas. Vamos dizer que ele começou a beber de elementos orientais, ele começou a beber para aumentar a cultura demolidora. O Demolidor se tornou um ninja boxeador cego. Isso e aí. a parte do radar e tudo. E nesse meio tempo ele apresentou essa personagem, que é alguém, como eu estava falando, extremamente importante, que bom ou ruim, teve até o seu próprio filme, que foi Electra. E ali criou um romance entre eles, onde o final dessas partes do Frank Miller culmina na morte da Electra. E logo a Electra. Pois é, a Electra não. Electra Nachos, ela é grega. Ela é grega, mas não falou. Ela é mexicana. Do Nachos. Não, é genialidade. Nós seguimos o roteiro, acho que é melhor. Vocês estão ficando loucos, eu acho. Eu tô bem quietinho, só tô ouvindo aqui hoje. Daí a Electra. Ele quer nos internar. Depois que eles começaram a voltar esse relacionamento, que eles tiveram um relacionamento na faculdade, ela apareceu de novo. Teve a morte do pai da Electra, que a Electra busca uma vingança por aquilo ali. E Ela é treinada pelo tentáculo. E o mercenário mata a Electra. E daí o Demolidor dá um de pau no mercenário e quebra a coluna dele. Ele joga ele fica num prédio, tetraplégico. Ele nunca matou, ele jogou o cara de um prédio. Mas eu vou te perguntar, vai ter outra história aí, não é roleta, o cara tá vivo. Tá. A sorte tá do lado das duas pessoas. Só para elucidar a importância, um pouquinho, complementando o que o Regis falou, só para elucidar a importância que a entrada do Frank Miller como um escritor / desenhista em parceria com Klaus Janson, O Demolidor ia ser cancelado, né? Ia ser cancelado. Quem estava nos roteiros na época era o Roger Mackenzie, só que o trabalho não estava legal. O Miller dava algumas sugestões, algumas o roteirista, o Roger Mackenzie, ele absorvia, outras não. Aí ele pediu, né, para de repente conseguir ficar com o roteiro total, né, toda a autoria e a arte do personagem, e o Mackenzie foi transferido para um outro título. Os elementos que o Miller colocou foram muito ricos, tanto que servem de base para os roteiristas até os dias de hoje. Todas as versões live action. Todas as versões que existem, filme, só do Miller, basicamente. Basicamente. Só do Miller, né? Enfim, mas eu acho que uma das coisas mais legais que a gente não mencionou foi que na década de 80, hoje é uma coisa muito banal, é muito fácil tu ver morte em quadrinho, mas na década de 80 tu vê a cena que foi a morte da Electra empalada por uma adaga Sai do mercenário. Na época aquela cena foi considerada uma das cenas mais violentas dos quadrinhos, porque o quadrinho não tinha aquele nível de violência assim tão visceral, entendeu? Então, tipo, a cena é o mercenário empalando ela, rindo, ela sendo empalada pela adaga Sai. Então, isso foi uma das cenas mais impactantes da década de 80, o que fez não só com que o roteiro do Miller fosse extremamente bem conceituado e recebido pela crítica, mas aí tu via que o quadrinho estava tomando cada vez mais uma vertente adulta, né? É isso aí. É bem chocante até que a edição posterior à morte da Electra, o Matt vai no cemitério e ele tem a impressão de ter ouvido um batimento cardíaco, e ele é algo que nos quadrinhos não era comum. Ele começa a escavar o túmulo dela, abre o caixão para ver se ela estava ali. E o desespero do cara, velho. É um negócio assim que quadrinhos mensais tem uma história assim. Até, inclusive, falando rapidinho, tipo, a Electra Vive aqui, que essa edição que vocês estão vendo, gigantona, capa dura que saiu pela Panini há um tempo atrás, que a gente tem lá na loja lá. Esse material aqui é barulho da caixa registradora. Esse material que é muito legal, porque mostra muito do processo de luto que o Matt passa. E o Frank Miller, ele é um cara tão poético nessa parte, assim, de retratar o luto, a tristeza, a perda, né? Que aqui nessa parte, nessa HQ, ele mostra de forma visceral o quanto o Matt sofre com a perda da Electra, que é o amor da vida do cara. Então, cara, esse material e essa fase do Frank Miller são simplesmente um clássico moderno. Dando seguimento ao roteiro. Roleta é pra quem não sabe, é baseado numa roleta russa. Isso. Onde você bota uma bala no revólver, você gira o tambor e você aperta contra a cabeça, e o Demolidor vai ao hospital visitar o mercenário após ter tocado ele de um prédio. Tetraplégico, ele mal, mas daí o Demolidor fala pra ele, o Demolidor chega lá e fala pra ele, eu vou apertar o gatilho pra ti, já não pode ter mexer, eu vou ter que fazer essa gentileza. E o Demolidor começa a contar uma história pra ele que veio ali, mas não veio, na verdade, pelos fatos que ocorreram entre eles, como a morte de Electra. Ele veio por causa do que ele viveu como Matt Murdock, que ele conheceu um garoto que tinha idolatria pelo próprio pai e era fã do Demolidor, e no meio dessa história, vai e vem, ele vai apertando o gatilho até ficar a última bala, e esse guri, ele vai visitar o guri como Demolidor, e conversa com o guri, isso motiva o guri a virar um super-herói
na cabeça do guri, do gurizinho, o gurizinho pega e se torna e vai investigar o que o pai dele está fazendo, e o pai dele é corrupto. É uma pessoa corrupta. E daí vai preso, o Demolidor vê também isso, leva o cara preso, e o guri começa a se indagar se ele tem que ser um cara bom ou um cara ruim, por causa do pai dele. Se o pai dele é um cara ruim, ele deve seguir os passos do pai dele. Leva uma arma pra escola. E sim, daí depois que ele descobre isso, que dá o estupim, ele leva uma arma pra escola e dá um tiro num colega. Daí o guri fica em estado catatônico, acaba a história com o guri em estado catatônico, e o Demolidor questionando o mercenário se o trabalho que ele faz, não em surrar o mercenário uma vez por semana, mas em que ele passa pro resto da população se aquilo é correto ou se aquilo não é correto, entendeu? A mensagem que ele está passando é certa ou não. Um deles vai morrer uma hora, eles estão sempre na roleta russa, mas quando ele aperta o gatilho, ele tá sem bala. O revólver dele é sem bala, é que ele diz assim, ó, que tudo que ele faz, ele teria que já ter matado o mercenário, mas o revólver dele não tem bala, não adianta. Sensacional. Esses questionamentos morais enriquecem muito a obra, né? Amor e Guerra. Amor e Guerra é um material muito legal, que o Frank Miller escreveu, inclusive, depois que ele 1986. 1986. Foi, inclusive, a primeira graphic novel a ser publicada aqui. Não, minto. Segunda graphic novel a ser publicada aqui no Brasil. A primeira a gente já falou. Deus ama o homem e mata. Deus ama o homem e mata, exatamente. Não, o Conflito de uma Raça. É, o Conflito de uma Raça. Teve 2 títulos. Enfim, esse material é muito interessante porque ele mostra exatamente toda essa etapa que foi publicada, inclusive pela Panini recentemente, que são os 3 encadernados capas duras, que abrangem toda a fase do Demolidor, escrita pelo Miller, desenhado pelo Miller e arte finalizado pelo Klaus Jansson, conta toda a epopeia entre ele contra o Rei do Crime e entre muitas tramas ali. Só que no final dessa trama, vou dar um pequeno spoiler, né, pra quem não leu, tem que dar, né, tem que dar. A Vanessa, que é o grande amor do... Tem que falar que nem a série. Vanessa! É muito bom. Imita, Regis. Imita que tu parece ele, Não sou Regis. parecendo nada. Vanessa! A Vanessa, que é o grande amor do Wilson Fisk, descobre que ele é o rei do crime, e ela entra num estado catatônico e ela começa a se isolar, não quer mais conversar com o Wilson, ela começa a se isolar totalmente, ela entra num estado... falsa. O Bendis mostra que ela é uma baita Sim, falsa. o Bendis deu um tratamento bem mais agressivo pra ela. Enfim, ela entra num estado catatônico e o Wilson Fisk, né, cara, desesperado, querendo salvar a esposa e o casamento, por assim dizer, ele sequestra um psiquiatra altamente premiado para que ele trate... o Wilson Fisk é fino no tratar. Não tem, ele é o cara que sequestrou o cara e ele obrigou o cara a tratar a Vanessa para que ela volte a ser a Vanessa de antigamente. Só que ele utiliza como uma moeda de troca, ele pega a esposa desse psiquiatra e deixa ela num cativeiro, sendo cuidada por um serial killer que parece um babuíno. E aí o que acontece nessa história? O Matt vai lá, salva a moça, né? E a Vanessa vai embora com esse psiquiatra no final da história. Essa história foi muito bem escrita pelo Miller e extremamente bem desenhada pelo Bill Sienkiewicz, que é um artista plástico de marca top de linha. Vamos para a melhor história dos 10, que coube é o nosso grande rei do crime. Na verdade, eu não considero melhor. Eu acho melhor o Homem Sem Medo. Não, tu é um coitado, então. Não, eu vou acho falar que... de Queda de Murdoch. Cara, a Queda de Murdoch é top 3 das histórias da Marvel. Ele é Mas pra ti, mas qual é a primeira e a segunda? Pra ti, tu falou top 3, né? Primeira é... Cara, Dias do Futuro Esquecido. Tá. E o Conflito de A uma Morte da Raça. Fênix Negra? Não. Conflito de uma Raça. Conflito de uma Raça. Não, mas eu já discordo totalmente, porque é um negócio que discordar. Só acho que em primeiro lugar nós vamos meter o Conflito de uma Raça, que eu acho fenomenal, cara. Tá, mas vamos falar da Queda de seguinte, Murdoch. mas cara, vamos meter Parábola, tem que estar nessa lista, e Parábola é fenomenal. Ah, do Moebius, tá certo. Não, do Stan Lee. Stanley. Moebius, tá. Continua, Aquela de Murdoch, Seguindo o roteiro. aquela de Murdoch é a seguinte. A Karen Page, ela foi embora e se tornou Queria ser atriz. atriz pornô, ela se tornou. Ela se tornou atriz pornô e se viciou em heroína. Na verdade, só muito repetir. Pra explicar quem é Karen Page. É a Karen É a Page, secretária do ela- Matt como advogado. Isso. E todas as mulheres que tiver na revista, o Matt vai pegar. Só pra avisar, o Matt não perdoa. O Matt não perdoa. Da revista, da Marvel, ele passou o Matt rolo de não Viúva perdoa. Negra em tudo. Tá, aí sim, ela era Eu tenho secretária uma teoria de por que ele é assim. Ela era secretária Não dele, consegue ele nada. tentou a carreira de atriz, só que ela não conseguiu, a carreira dela fracassou, e ela, pra poder sobreviver, se tornou uma atriz pornô viciada em heroína. Em heroína. E daí quando ela voltou pra Cozinha ela do faz? Inferno, Pro Hell's Kitchen. ela precisa de dinheiro para se drogar, ela vai ao Rei do Crime e vende a identidade do Matt Murdock por uma dose de heroína. Isso, Entendeu? Tá E a partir daí o Rei do Crime transforma a vida, não do Demolidor, transforma a vida do Matt Murdock num verdadeiro inferno. Na entendeu? verdade, ele começa a destruir por aquele que é mais frágil, que seria o Matt O Murdock. Matt
Matt Murdock, Ele né? consegue caçar o registro do Matt como advogado, que o Matt se formou advogado depois, porque o pai dele disse que não queria que ele lutasse. E ele foi estudar e se tornou advogado, então... Chegou na OAB ele lá e corta o registro, ele explode a casa do Matt Murdock. Sim, ele destrói o Matt Murdock. Ele acaba com a vida do cara. Acaba com o Matt Murdock. E o Mazzucchelli é tão, assim, fantástico. Era eu, mas deixa. Não. O Mazzucchelli é tão fantástico nessa obra que ele faz um enquadramento no início de cada edição da O cara, o Murdock em pose fetal. Exatamente. Ele vai diminuindo. Em lugares diferentes, tipo na casa dele, num hotel e No depois lixo, na sarjeta. Cara, é Sensacional. muito legal essa questão por causa desse momento de queda e de renascimento dele. Ele é quebrado, ele é literalmente quebrado nessa Destruído, história. Mas vamos falar só isso aí, o pessoal tem que ler as histórias, a gente não pode dá esboçar todo muito a spoiler, história. Mas é essa muito história massa. é muito boa, vale muito a pena. E agora vamos pro preferido de vocês, que o grande Luiz Abel vai falar. O Homem Sem Medo. E O Homem Sem Medo é uma história escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo Romitinha, né? O John Romita Jr., filho do lendário John Romita Sr., que desenhou Homem-Aranha em parceria com Stan Lee e muitas coisas do universo Marvel. Esse material é bem interessante do Homem Sem Medo, porque foi a volta do Frank Miller aos títulos do Demolidor. Ele já tinha saído do título, já estava em outras vibes, já tinha escrito Desenhado Cavalo das Trevas, estava no auge da carreira dele. Aí ele voltou a escrever Demolidor. É de 93, De né? 93. Só que esse material é bem interessante que quando o Miller escreveu o roteiro do Homem Sem Medo, ele escreveu o roteiro para vender para os estúdios cinematográficos. A intenção dele era que esse quadrinho virasse um filme. Só que na época a gente sabe que filmes de quadrinhos não eram badalados como são hoje, não tinha toda aquela procura, os caras não enxergavam uma vertente financeira muito alta e acabou que ele acabou transformando, adaptando esse roteiro de cinema em história em quadrinho, contando a origem do personagem, que é simplesmente fenomenal e extremamente bem desenhado pelo John Romita Jr. Ele mostra quando o Matt Murdock conhece a Elektra, todo esse material que saiu na fase clássica, que foi publicado no Super Aventuras Marvel e é compilado nesse volume. Cara, é muito bom, ele é enxuto, ele é objetivo, né? Os enquadramentos do Romitinha são sensacionais. E junto a isso tem a ascensão do Rei do Crime, né? Tem a ascensão do Rei do Crime, que trabalhava pro Rigoletto. Ele era assim, um simples pau mandado do Rigoletto e ele foi crescendo e tal, e se tornou o Kingpin, né? O Rei do Crime. É um material excepcional, sensacional. Trabalhar pro Falcone, né? Trabalhar pro Falcone. Pra quem assistiu a série da Netflix, Da Netflix. Pra quem a assistiu primeira o filme, temporada, o filme tem relação. Não, digo, é tudo bebe Mas ali. a série da Netflix, a primeira temporada bebe do Homem Sem Medo, Total, assim, ó, total. Tanto é que o flashback da série é o mesmo flashback. O flashback daqui, exatamente. Então, um material altamente recomendável como Tá porta de disponível. entrada. Pra quem quer ler Demolidor, gente, assim, de todos que a gente tá falando, começa por aqui. É. Esse, depois a fase do Miller e depois a queda de Murdock. Eu acho assim que é um... Perfeito a leitura. Então fechou então. Fechou o Seguindo, programa. só que... tá, É isso, era pra ler isso. eu e o Rodrigo, a gente fez o seguinte, a gente deixou os velhos falar da velharia. Não, o resto pra vai gente falar, falar o do que resto vai existe. Ah, o resto vai falar ainda. Demônio da Eu quero Guarda. falar do Diabo da Guarda, é jogo rápido. O que é o Não, Diabo da demônio. Guarda? O Diabo da Guarda foi Só deixa eu de dar um bastidor, porque o Abel gosta de bastidor, né, Abel? Adoro. Adoro bastidor. Bom, o Joe Quesada, pra quem não sabe, ele é um desenhista dos anos 90 na Marvel, que ficou muito famoso, principalmente nos X-Men. Ele desenhou vários quadrinhos, Massacre e tal, vários quadrinhos famosos. E ele veio numa pegada que ele estava sendo cotado para assumir, que depois ele veio assumir como editor-chefe da Marvel. E o que ele fez com o Demolidor? Por como o Demolidor vinha em queda livre, as vendas, e estava depois da fase do Miller, ele pegou e disse o seguinte, ó, chamou o Kevin Smith, para quem não sabe, o Kevin Smith é um cineasta. É um cineasta famoso, é uma pessoa da cultura pop, em tese. É um nerd. É um nerd da cultura pop. E chamou o Kevin Smith e deu a oportunidade de Kevin Smith trabalhar com o Demolidor dentro de um título chamado Marvel Knight, que seria um título que não teria tanta vinculação com o universo Marvel, teria mais liberdade. Isso. E o próprio Quesada disse, eu vou desenhar as primeiras edições. E daí esse Demônio da Guarda, o Diabo da Guarda, é o que ele vai dizer que é a primeira série com Kevin Smith e o traço do Joe Quesada. Eu acho, assim, o Diabo da Guarda é legal, é bom, mas eu acho ele superestimado. Superestimado. Mas fala por quê? Mas é uma baita... Não, por causa eu vou ter que dar um spoiler pra falar por quê. Dá um entendeu? spoiler, já. Não, é que assim, ó, o que acontece? O Diabo da Guarda nasceu o anticristo. Isso. Teoricamente nasceu o anticristo e essa criança vem parar nas mãos do Demolidor. E o Demolidor é colocado várias vezes em xeque nessa história para ser ver livre daquele anticristo, e ele teria tendo atitudes, ele sabe, tendo atitudes que o Demolidor não teria, cara. O Demolidor não teria aquelas atitudes que ele teve, entendeu? Por mais que ele voltou atrás, isso aquilo, ele não teria.
Ele tocaria uma criança num prédio? É. Não tocaria, entendeu? Pra mim, um problema dessa história é que ela é muito 8 ou 80. E ela entendeu? tem um fato marcante na vida do Matt, que morre a segunda namorada dele, né? Ah, sim. Essa, não, isso Nesse é bom. momento morre. Eu ia dizer, essa história tem algo de ruim, eu também. Vou concordar com o Regis. Cara, isso aí merece um close, diretor. Diretor close. O Regis, essa parte inicial da história eu também não gosto tanto. Eu gosto. Mas eu acho legal. Isso aí, Rodrigo. Isso aí. Eu gosto. Mas a parte da Karen Page, que ela. A parte que da ela Karen Page é ótima, que é dentro de uma igreja, que é um mercenário, ou seja, o mercenário matou 2 namoradas do Demolidor. É o mesmo que matou Electra. Na verdade, foi um acidente, cara. Ele não matou por gosto, ele foi devolver o bastão do Demolidor. Ah, é. Ele falou, toma aí que esse bastão é teu. E pra quem assistiu o filme de 2003 com o Ben Affleck, aquela cena que ele joga o bastão que mata, na verdade, o pai da Electra lá, é uma referência à morte da Karen Page. exatamente. E na terceira temporada da Netflix, da série do Demolidor, tem um episódio que tu diz, vai acontecer isso. E não acontece. Ele pegou o bastão na cara do Ford. Sensacional. Bueno, pessoal. Mas é só outra coisa que o meu problema com essa coisa, só rapidinho, que o final é muito inesperado. Tu lê a HQ inteira e tu não tem como imaginar que aquilo vilão vai é acontecer, aquilo entendeu? muito massa. Quem é que tá trabalhando tudo isso? É fulano de tal. O exemplo que eu vou dar seria a mesma coisa que tu tá lendo uma história do Batman e o vilão do final que orquestrou tudo foi o Dendê Sabre. Não tem como tu adivinhar. Não tem como adivinhar. Não, no final foi bem surpreendente. Não é o Mephisto, não? Não é o Mephisto. Tá, entrando agora na fase do segundo homem. É isso aqui, gente, ó. Saiu na linha Deluxe da Marvel. Revelado. O primeiro foi revelado. Brian Bendis. Aí, hoje já saiu 5 encadernados, 3 do Brian Bendis e 1 do Ed Brubaker. Que essa história aqui, ela, na verdade, ela explora aquilo que a gente viu lá na Queda de Murdoch, onde o segredo que o Demolidor sabia, que o Wilson Fisk sabia o segredo da identidade do Demolidor. É revelado. Primeiro ele conta pro filho dele, quase que pra dar uma moral pro filho dele, porque o filho dele tava trabalhando nos negócios com os outros mafiosos. E o filho dele dá Filho com a do rei do língua dos crime. dentes. Filho do rei do crime. E o filho do rei do crime dá com a língua dos dentes, conta pra todo mundo. Aquela. Mas não espalha. Oh, mas não espalha. É muito legal que ele tá num bar contando pro cara e o cara, todo mundo sabe. Só o seu pai não pode saber que todo mundo sabe. E daí surge um outro personagem chamado Silk, e esse personagem começa a, tipo assim, querer derrubar o rei do crime. E pra derrubar o rei do crime, ele planeja matar o Demolidor e tal. Aí tem toda uma trama, e no final esse cara acaba indo pra... Tipo, eles tentam matar o rei do crime, não conseguem. Não, na aí... moral não eles mataram. Hã? Só vai saber que não mataram Lá lá pra adiante. frente. E tem a ascensão da Vanessa. E a Vanessa assume, assume como a líder da máfia. Essa Rainha do Vanessa crime. que tem aí é a Vanessa da série Da Netflix. série, da terceira série da temporada. Não é aquela Vanessa fragilizada que a gente vê no quadrinho do Miller, não. O que vocês veem na série é a Vanessa do Brian Bendis. E daí essa Vanessa aqui, ela começa a matar todos os caras que traíram o Fisk. Ela vinga, E quando ela vai inclusive o matar- filho. Quando ela vai matar, inclusive o filho dela, ela mata o filho dela. E depois vai matar esse cara, esse Silk, e ele acaba indo pra polícia, desesperado, né? Porque ele viu que o dele tá na reta. E ele diz assim, eu vou entregar pra vocês. E os caras dizem, tu vai entregar os negócios do teu pai, porque esse cara era mafioso em outra cidade. Não, eu vou entregar uma coisa maior. O Demolidor é o Matt Murdock e tal. E o Demolidor se torna o rei da cozinha do inferno. Não, tá. Daí o que acontece? O Demolidor é o Matt Murdock, e aí os caras dizem assim... Mas acaba indo pro pavilhão B. D. Ah, Daí, tá esperto. bem rápido, acontece o seguinte. Aí, nessa história, o chefe dos policiais diz assim, vamos deixar quieto porque ele nos ajuda em vários casos e tal, não vamos destruir a vida do cara. Faz vista grossa. E um dos caras, puta de um dos agentes, pega e vai e vende pro jornal a informação. eu já vi. E aí sai no jornal que o Demolidor é o Matt Murdock. Então, aqui o mundo inteiro fica sabendo que o Demolidor é o Matt Murdock, e daí ele nega, ele entra com processo. Cara, aí a ética vai pro ele entra com um processo contra o jornal, que revelou que ele é o Demolidor e tal. Sim. E daí, basicamente, daqui o segue argumento um monte de dele, história. o argumento dele, eu sou cego, como é que eu vou ser o Demolidor? É, Não sou, basicamente. Claro, cara, ele fica trabalhando no próximo comer, cara. Ah, já chega e dá de cara numa parede no primeiro, pra mostrar que ele é sério. Demolidor amarelo. Vai lá, Demolidor amarelo, Rodrigo. Seguindo no... Demolidor Amarelo, vocês falaram das histórias do Frank Miller, né, que revitalizou o personagem. O Demolidor Amarelo não tem nada disso, não tem Electra, não tem Rei do Crime, não tem nada. Não. É a origem do Demolidor, como ela foi basicamente construída lá nos anos 60. Exatamente. É a história do pai dele, né, que vocês já contaram, que era um pugilista que foi morto pela máfia. Isso.
o Fogg, que é o grande parceiro dele desde da universidade, que tem a empresa junto com o Matt, e a Karen Page. E a Karen Page. Que basicamente é o início da carreira dele, ele vingando inicialmente a morte do pai dele e depois enfrentando os outros vilões. Ele conta a história da saudade que ele tem do pai dele, é isso? Isso, Porque essa trilogia, agora é tetralogia, né? São 4, a das cores é sempre ele contando a história da saudade que ele tem de alguém, né? O Homem-Aranha Azul, que a gente já falou no programa do Homem-Aranha, Demolidor Amarelo. E é Demolidor Amarelo justamente porque o início, né, o primeiro uniforme, ele era amarelo. Demolidor Amarelo, e no final da história, Hulk cinza e Capitão América branco. ele assume o manto vermelho, que é o manto definitivo que ele tem até hoje, né? Uma coisa bem interessante do Demolidor Amarelo, para quem não recorda, na verdade, ela é uma carta de amor dele para Karen Page e pro pai, né? Ele tá escrevendo uma carta. Assim como o próprio Homem-Aranha Azul também é uma carta. Não, Homem-Aranha não é uma carta. É uma gravação. É uma gravação, mas é uma recordação, né? Então aí ele é uma declaração dele de amor à Karen Page, né? Que não é spoiler, que não leram, não tem que ler. Que morreu, né? No caso do Diabo da Guarda, e é o pai dele, né? Então, cara, é um material lírico muito bem escrito e muito bem desenhado, né? Escrito pelo Jeff Lubb, desenhado pelo mestre Tim Sale. Dando segmento? Vamos lá, faltam as duas últimas histórias, que o nosso tempo tá apertado, gente. O Demônio no Pavilhão D, na verdade, é uma história do Ed Brubaker, quando o Ed Brubaker assume os títulos. De Demolidor, eu acho. The Daredevil. E basicamente nessa história eles acabam prendendo o Demolidor exatamente por causa da questão do revelado lá. Sim. Tem um monte de trama que não vem ao caso, e aí o Demolidor acaba indo pra prisão, vai pro pavilhão lá. Qual canto da cadeira? E aí o troço. E aí todos os caras estão presos lá, muitos foram presos por causa dele. Ele vai preso como Demolidor. E aí os caras foram presos. E é muito legal que os presos, os bandidos ficam muito assim, pô, se todo mundo ficar sabendo que eu apanhei de um cara cego, vai pegar mal. E aí os caras querem se vingar dele na cadeia e matar ele. Daí tem participação do Justiceiro. Isso aí acontece no filme. Massa. Que ele caga de pau. E a última história pra mim, que assim, ó, é um clássico moderno, uma das melhores coisas que tem, é a fase do Mark Waid. Vencedor do Eisner. Lá vem o Demolidor. Massa. O vencedor do Eisner, essa Tá meio série. suja essa tua capa aí. A capa tá Você tá assinada autografado do pelo Mark Wade. Waid ali, cara. Gente, essa história... O Rodrigo chama o autógrafo da sujeira, que sacanagem. Tá, continuando. Cadê tua cultura, Rodrigo? Bom, Vai lá, continua. aí o que acontece nessa história aqui, na verdade, depois dessa bad vibe, o Demolidor mais faceiro, ele volta a ser aquele Demolidor faceiro, mais piadista, mais engraçadão e tal. E basicamente ele explora os efeitos dessa questão da identidade revelada, dele ter sido preso. Entre essa fase do Bendis, do Brubaker, do Demolidor, tem Terra das Sombras, que eu não vou falar porque um dia a gente vai falar de Reinado Sombrio e tal, a gente explora mais o Terra das Sombras, que tem a ver com o Reinado Sombrio. Tá, perfeito. Então, basicamente, assim, essas 10 histórias são um panorama que a gente faz da história do Demolidor. Só assim, pra quem gosta do Demolidor, quem se interessou, pessoal, vejam, por favor, vejam a série da Netflix. É muito boa. Sobretudo a primeira e a terceira temporada. É verdade. A segunda é boa, nós gostamos. Não, a segunda é boa, mas é abaixo das outras. É abaixo das outras. Eu e o Felipe sempre concordamos. É uma Tem coisa um filme também, né? A gente é quase o Matt e o Wilson Fisk. Dificilmente a gente discorda, cara. A gente é o Matt e o Wilson Fisk. Não se esquecendo de 3 mídias bem interessantes, caso alguém queira não só ler os quadrinhos, mas... Vai falar Vou falar. Isso é O julgamento do Ben Affleck, não, calma, vou chegar lá, rapidinho, a gente tem pouco tempo. O Julgamento do Incrível Hulk, pra quem não sabe, é um filme lá da década, acho que de 80. É um telefilme. É um telefilme, né? Filme feito direto pra TV. Que mostra ali o último filme da franquia dos filmes do Incrível Hulk, que tinha uma parceria com a série também. O Lou Ferrigno. Com o Lou Ferrigno, né? E aí o personagem, o Demolidor, tá na trama, né? Como defendendo o Bruce Banner, por assim dizer, né, cara? Defendendo toda aquela questão de se transformar e destruir, né? A culpa dele e tal. É um filme bem tosco, o Demolidor é tosco, ele inclusive usa o uniforme que o Miller utiliza, né? Que é todo escuro, não tem... Por favor, me corrija se eu tiver Ele errado. não usa os Adidas branco que o Frank Miller botou. Tá. Eu botou um Adidas nele. Cara, o material tosco, mas é um material muito legal. É divertido. Depois a gente anda na frente Tem aquele lixo lá que aconteceu em 2003. Não, fala assim, cara. Não pode chamar de lixo, cara. Aquilo é ruim. Demolidor Homem Sem Medo com o Ben Affleck, a versão do diretor é legal, gurizada. Vou dar um É bom, corta a cena da pracinha que o filme é um baita do filme. É muito bom. É muito Você que tem uma coisa lembra legal. Luta em gangorra que eu quero ver. Cara, assiste, depois a gente conversa, mas é legal, é bacana. E depois a gente entra na cena
série da Netflix, que é um troço que é um Não, anime muito bom. estão esquecendo do filme da Electra que veio depois. Ah, sim, tem o filme da Electra, que daí, é com ó. o General Zod. Diretor, corta. Corta, diretor. Tá, pessoal, seguinte, programa encerrando, muito obrigado pela audiência, tá? A gente vai lá, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro. Eu sou o Regis. Eu sou o Streamer. Eu sou o Rodrigo. É isso aí, até semana que vem.